Voltamos. Estão me ouvindo? Opa! Sim. Ah, joia! Oi, Obrigada. Deixa eu pegar aqui, então. Aqui. Pra gente continuar, tá bom? Então, olhem só. Pra gente recordar, né, o que a gente estava falando. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Eu apresentei a vocês para uma atividade no qual nós apresentaremos a hipótese nula e a hipótese alternativa sobre a situação de saúde de um determinado indivíduo, tá? Fazendo analogia com as hipóteses estatísticas, que é justamente a hipótese, né, de nulidade e alternativa que a gente viu. E aqui seria o segundo ponto. Que tipo de erro? Se seria o erro do tipo 1, o erro alfa, o erro do tipo 2, que é o erro beta, seria cometido se o resultado do teste fosse falso ou positivo, né? Ou se ele fosse falso ou negativo. Então é isso que a gente está aqui trabalhando. Na verdade, a gente estava discutindo essa primeira situação, né? Apresentar as hipóteses. Como eu falei com vocês, diante do que está aqui, né? Situação de saúde de um paciente. Então, a hipótese de nulidade é a ausência da doença, né? Ou seja, se eu estou falando que o indivíduo está com ausência de doença, significa que eu estou dizendo que ele é um indivíduo saudável, né? A hipótese alternativa é eu julgar que existe algum tipo de doença naquele indivíduo. Ou seja, eu falar que aquele indivíduo esteja doente. Então, essas são as duas hipóteses possíveis avaliando a situação de saúde do indivíduo. Ou seja, é bem genérico. Aqui, mesmo porque eu não tenho. Eu poderia supor um tipo de doença para ele? Mas aí eu estaria criando informações que não me foram ditas. Então, por isso que situação de um indivíduo eu falar se ele está saudável ou doente. Bem, e que tipo de erro? Se é o erro do tipo 1, né? Ou o erro do tipo 2, como a gente já falou anteriormente, né? O erro do tipo 1 é o falso positivo, o erro do tipo 2 é o falso negativo, ou, como eu também falei com vocês, erro do tipo 1 é o erro alfa e erro do tipo 2 é o erro beta, tá bom? Bem, qual erro seria cometido se o resultado fosse falso positivo? A essência do erro do tipo 1 é o falso positivo, né? Então, olha, qual que é o erro? Qual que é o tipo de erro se ele fosse falso positivo? É o erro do tipo 1, onde eu iria rejeitar que o indivíduo seja saudável, né? Ou seja, eu vou rejeitar que ele seja sadio e falo que ele é doente, embora, na verdade, ele seja um indivíduo saudável, ou seja, é um falso positivo. Eu estou atestando que o indivíduo é doente, mas, na verdade, ele é saudável. E o erro do tipo 2? Então, qual que foi a pergunta dele aqui? E se o resultado fosse um falso negativo? O que, que significa? Deixa eu até pôr aqui, para chamar a atenção para vocês verem. E literalmente o que a gente está respondendo é isso daqui, ó. E se ele fosse um falso negativo? Falso negativo é o erro do tipo 2. E qual que é o erro do tipo 2 aqui, né? Dentro dessa situação específica? Nós não rejeitaríamos a hipótese de nulidade, ou seja, eu não rejeito que ele literalmente seja saudável, ou seja, eu considero que ele seja saudável, embora ele de fato seja um indivíduo doente. Então, é o falso negativo. Tu fala assim, olha, não, você não tem nada não, volta para casa. Você está excelente, né? Tô dando ele um falso negativo, mas na verdade ele volta para casa e a situação só tende a agravar, né? Então é uma situação aqui que se a gente na verdade a gente observar, todos têm os seus impactos, né? Sempre deixa consequência. Os erros sempre deixam consequência aos indivíduos, principalmente no que se refere à saúde e doença, né? Então, só para a gente perceber isso.
Tem, se não me engano, tem uma outra... Isso, olha, tem um outro tipo de prática. Eu tentei mesclar aqui para vocês situações diferentes dentro da biologia, tá? Dando um foco humano, um foco animal, enfim, exemplos, tá? Olha só. Existe uma crença popular de que chá de folha de goiabeira pode ser um bom remédio caseiro para controlar a diarreia em bezerros jovens. Pronto. Propõe uma metodologia para testar essa hipótese e, para isso, você deve obedecer as seguintes etapas. Ou seja, quais etapas? Eu até coloquei aqui. 1. Você deve elaborar uma hipótese de nulidade e uma hipótese alternativa para avaliar o fenômeno escolhido. Você deve escolher o nível de significância de 5 ou 1%, 0,1%, 0,01%, adequado para essa situação. E você deve escolher o tipo de erro, 1 ou 2, que você deve evitar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso junto com vocês, porque eu acho que aí depois, né, se vocês depois, para poder fixar, pega, lê, né, fica aqui, pega lá e faça, porque vocês não vão necessariamente decorar as respostas, né? Então, assim, para a gente poder jogar e trabalhar para vocês fixarem isso, tá bom? Então, vejamos. Elaborar uma hipótese de nulidade, tá? E uma hipótese alternativa. Então, só o que a gente verificar aqui, qual que foi? Crença popular de que chá de folha de goiabeira possa ser um bom remédio caseiro para controlar a diarreia em bezerros jovens, né? Ou seja, chá de folha de goiabeira é bom para curar diarreia em bezerros. Então, a primeira hipótese, que é a hipótese de nulidade. Como eu falei com vocês, a hipótese de nulidade, ela considera as equivalências. Então, a gente vai julgar que tomar o chá de folha de goiabeira, né, em bezerros jovens, é mesma coisa que, né, vai ter o mesmo impacto que se eu administrasse placebo nos bezerros jovens. Então, se eu estiver ali fazendo um experimento, a minha hipótese de nulidade é que não haverá diferenças, né? Na verdade, serão iguais os resultados entre aqueles bezerros que tomarem chá e aqueles bezerros que tomarem placebo. Então, essa é a hipótese de nulidade. Qual que é a hipótese alternativa? E aqui, repare, né, que coloca HA, foi aquilo que eu falei com vocês antes. H1 ou HA, que é a hipótese alternativa, tá bom? Qual que é essa hipótese alternativa? Imaginar que indivíduos, né, bezerros, que venham tomar o chá de folha de goiabeira tenham resultados diferentes daqueles que venham tomar placebo. Então, é isso que a gente faz, né? E até colocando aqui o que significa Mi1 e Mi2, né? Média de bezerros jovens que se curaram de diarreia ao tomar chá de folha de goiabeira. E 2, média de bezerros jovens que se curaram de diarreia e tomaram placebo, né? Então, aqui, literalmente, são as hipóteses, né? A questão número 1 aqui, ó, a gente já respondeu. E nós vamos responder essas 3, ó. Agora, a segunda. Qual que é a pergunta? Escolha o nível de significância. Se você escolheria de 5, de 1, de 0,1 ou de 0,1%. Tá? Olha só. Nesse caso, né? Escolha o nível de significância adequado para essa situação e justifique sua resposta. Tá? Olha, nesse caso, entre você, né? Ali entre bezerros jovens de tomar chá. Na verdade, esse é uma situação em que tomar chá de folha ou não tomar, na verdade, você não está ali inferindo muita coisa. Você não tá apostando necessariamente, interferindo tanto nisso, né? Então, por isso que um nível de significância de 5% seja plausível, né? Por quê?
Na verdade, independente do chá de goiabeira ou placebo, não vão necessariamente implicar prejuízos à saúde do indivíduo, né? Desses animais. Não é isso que a gente vai fazer com que eles venham prejudicar a saúde em função disso, tá? E qual que é o tipo de erro que você quer evitar e justifique sua resposta? Olha só. Como resultado favorável é uma diferença, na verdade, a partir do momento que eu estou fazendo o experimento, que eu quero avaliar se o chá da folha de goiabeira possa ser um bom remédio caseiro, olha, é interessante que de fato, né, já pensou se a gente tivesse isso como uma proposta? Não é eu conseguir provar, chá de folha de goiabeira é bom para curar diarreia de bezerros. Então seria interessante. Uma coisa relativamente fácil, uma coisa relativamente barata, tem um ganho, né? Então eu tentaria ganhar, eu tentaria justamente, né, imaginar de que existe essa diferença. Isso aqui seria o ideal, é o que eu estou apostando, né? Para quem está porventura fazendo uma pesquisa nesse sentido, ela provavelmente está apostando o quê? Na diferença, é isso que ela está torcendo, né? Então, nesse caso, a gente deve beneficiar o erro do tipo 1, né? Ou seja, eu prefiro beneficiar o erro em que eu literalmente, né, não venha diminuir a probabilidade, não venha diminuir a chance de atribuir diferença, né? Que é justamente isso que a gente, na verdade, está torcendo. Então, você vai evitar o falso negativo, tá? Você vai evitar o erro do tipo 1. Então, isso que é interessante. Então, esse é o tipo de atenção, de análise, né? Que, como a gente falou, é interessante a partir do momento que você consegue narrar experimentalmente o que você quer fazer. E se porventura você ainda, né, não tiver segurança ali na resolução, procurar realmente quem trabalha de uma maneira com isso mais específica. Não tem problema em relação a isso. Aqui eu faço uma proposta para vocês, em todas as situações que eu coloco a seguir, você analisar o parâmetro que está sendo testado, a hipótese nula e a hipótese alternativa, e os erros do tipo 1 e os erros do tipo 2, tá? Então vejamos, ou seja, para cada uma das situações que eu colocar aqui, eu vou ver se eu deixo um tempinho para vocês pensarem. Vocês vão analisar para mim essas três situações. Olhem, vejamos, esse aqui é um exemplo experimental, laboratorial. O método padrão para a identificação de bactérias em hemoculturas vem sendo utilizado há muitos anos e seu tempo médio de execução, desde a etapa do preparo das amostras até a identificação do gênero e espécie, é de aproximadamente 40 horas e meia. Um microbiologista propôs uma nova técnica, que ele afirma ter menor tempo de execução que o tempo padrão. A gente sabe em laboratório que quando eu estou diante de uma técnica, quanto menos tempo gastar, melhor, né? Afinal de contas, muitas das vezes eu vou fazer ali uma técnica, não vou utilizar apenas uma amostra, às vezes eu começo com aquela técnica, eu preciso ficar ali o tempo todo, né? Literalmente, durante o processo experimental, durante a técnica, ter atenção, ter o cuidado. Então, quanto mais for reduzido o tempo da técnica, mais ganho, né? Normalmente mais econômico, mais simples, mais prático, mais eficiente, né? Tende tudo isso a ajudar. Então, olha só. Ele afirma ter menor tempo de execução que o método padrão. A nova técnica foi aplicada em uma amostra de 18 hemoculturas e para cada uma mediu-se o tempo de execução. A média amostral foi de 39,42 horas e o desvio padrão amostral foi de 1 hora e 96. Então vejamos. Parâmetro a ser testado, né? Qual que é? Aqui eu já até coloquei. Eu falei que ia.
Qual que é o parâmetro? Qual que é a análise? Né? Vejamos aqui. Nesse caso em questão, né, ali narrado, entre um pesquisador propondo uma nova técnica, que diz ele que é mais rápida. Qual que é o parâmetro? O que está sendo avaliado? O que vocês acham? Qual que é? O que você está analisando nesse dado experimental? Eu, inclusive, já falei. Oi, gente. Olha meu povo quietinho. Seria o tempo, né? Exatamente. O tempo, né? O parâmetro que está sendo testado é o tempo médio, né? É quanto tempo dura aquele experimento, né? Para execução, por exemplo, eu já tenho uma técnica que é preconizada. Espero que tenha alguém que está entrando aqui, gente. Lidilene. Deixa eu ver se ela entrou. Entrou, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar aqui, ó. Obrigado. De nada, Lidilene. Fica aqui, isso. Então, esse, né, eu tenho um padrão, já tenho uma técnica preconizada. Qual que é a variável aqui? O que está propondo? O que está sendo testado? O tempo médio, né? Principalmente porque a expectativa, a proposta é de que ele seja tão eficiente quanto, mas que ele seja mais rápido, tá? Então, ótimo, é esse. A segunda pergunta, as hipóteses nula e alternativa. Olhem só, o que vocês me falariam? Qual que são as hipóteses? Você tá com esse experimento, você tem um parâmetro tempo a ser analisado, você começa seu experimento com duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? Vou ajudar. Eu não sei se, Pode falar? desculpa, Pode falar. eu não sei se eu entendi algum pouca coisa, mas a nula é que não muda muita coisa, a alternativa seria que mudar, que muda, que seria um tempo Isso. menor. Isso, Lidilene. Então vamos por partes. Vamos por partes. Mas é esse caminho que você está traçando isso aí mesmo. Qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é justamente você partir do pressuposto, até eu colocar aqui para vocês verem. É você partir do pressuposto que a média é igual, né? Que tanto a técnica padrão quanto, literalmente, a técnica nova, que elas tenham intervalo de tempo que sejam equiparadas. Eu posso pensar, para que eu vou fazer uma nova técnica se o tempo é praticamente o mesmo? Eu não encontro diferença. Então é isso que você falou de início, né? A primeira coisa que você falou foi isso. Primeiro, que é que não tenha muita diferença. Então a hipótese nula é essa. É de equidade. Eu tô com a hipótese de que, primeiro, a técnica padrão é igual, o intervalo de tempo da técnica padrão é igual ao intervalo de tempo da técnica nova. Então, é igual à média de 40 horas e meia, que literalmente foi o que eu propus aqui, até para vocês entenderem esse 40 e meio, né? Tá aqui, ó, porque é esse método padrão. Essa é a primeira hipótese. A hipótese alternativa. E aí sim, Lidilene, a alternativa é que imaginar que a técnica, né, que existe a diferença entre as técnicas. E aqui a presunção, inclusive, é que a nova técnica tem um intervalo de tempo menor, que elas sejam diferentes, mas qual que é a aposta? Olha, que a técnica nova seja na verdade, ela necessite de um intervalo de tempo menor. Então, essa é a hipótese alternativa, tá? Justamente isso.
o que a gente chama atenção é que, é por isso, inclusive, que é muito importante essas práticas, ou seja, essa proposição de atividades para a gente fixar um conceito teórico. Porque se a gente observar essa questão de hipótese, ela é muito teórica, tem uma parte aqui que é puramente teórica e de entendimento. Por quê? Por que de entendimento? Porque ela é teórica, mas ela não é uma teórica decoreba. Ela é uma teórica que eu tenho que aplicar à pergunta. Como na biologia a gente tem vários tipos de pergunta possível, vocês veem, a gente partiu aqui, ó, esse exemplo, e compete a nós. Quantas vezes nós, biólogos, não estamos ali diante de uma situação laboratorial, que a gente possa, às vezes, fazer alguma proposta? Ah, será que se eu encurtar essa técnica aqui? Será que se eu pular isso, esse passo? Será que não consigo entender para que tem esse passo aqui? Será que eu vou continuar tendo confiança no meu resultado final? Eu vou ter um resultado tão bom quanto? Mas olha, de repente eu economizo 1 hora aqui de atividade. Quantas a gente possa fazer isso no nosso laboratório? Né? A gente faz isso. Ah, vamos fazer o seguinte, com essa amostra, você faz esse protocolo padrão bonitinho. Com essa daqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular. Você não vai deixar 1 hora e meia aqui em álcool 70, não. Você vai pular essa etapa, porque ele já ficou muito em várias outras séries de álcool e que de repente isso daí não vai fazer diferença. Já desidratou o suficiente. Por exemplo, na hora que eu falo disso, é o que a gente faz na hora do preparo de material para microscopia, né? Que é ali uma técnica cheia de passo, cheia de séries de álcool, né? Aí chega uma hora que são 3 banhos subsequentes no álcool 100%. Então, assim, tem hora que isso é possível a gente fazer algumas propostas, porque a gente ganha tempo, mas eu preciso ter a mesma qualidade, né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, isso que a gente está falando aqui, ele é muito teórico, mas é um teórico aplicado, é um teórico de entendimento. Por isso que esses diferentes exemplos são importantes, porque e tem hora que o desejado é que seja igual, tem hora que o desejado é que haja diferença, tem hora que eu tenho que analisar que às vezes um tipo de erro ele traz muita consequência, possa trazer consequências desastrosas, tem hora que eu vou perceber que mesmo que houver um erro ali, não tem a consequência tão grave assim, que vale eventualmente eu explorar mais. Por isso que é importante esses tipos de exemplos, né? Igual aqui, nesse caso. E a terceira situação que eu pedi, que são os tipos de erro. O erro do tipo 1 e erro do tipo 2, ou seja, o erro alfa e o erro beta. O erro do falso positivo e o erro do falso negativo. Então, vejamos. Quais são os erros? São os erros, como eu falei, tipo 1 e tipo 2. E qual que é o erro do tipo 1? A gente concluir que o novo método tem tempo médio de execução menor que 40 horas e meia, quando na verdade seu tempo médio é igual. Ou seja, qual que é o meu erro do tipo 1? Né? Literalmente é você rejeitar o H0, rejeitar o de nulidade, né? Você rejeitar que as médias sejam iguais e achar que existe diferença, tá? E na verdade isso for um erro, por isso que eu estou cometendo o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2? Concluir que o novo método tem tempo médio de execução. Oi, pode falar? Esse erro do tipo 1, ele poderia ser também maior? As horas, né? Sim! Igual. Aqui, o que acontece? Você tá... Ele erro, independente da quantidade aqui de horas, qual que foi o seu erro? O seu erro foi concluir que o tempo médio, né, ali da proposição,
que havia diferença. Você concluiu que o novo método, ele tem diferença. Na verdade, não precisa nem, igual pegando o que você me perguntou, olha, aqui, ó, será que o erro, às vezes eu tô falando que o erro de execução aqui, ele é menor que 40 horas e meia, né? Porque isso é que eu quero confirmar, que ele que na verdade ele seja mais rápido. Mas, na verdade, o que existe? Ele não é. Na verdade, ele não é. Ele é igual, ele tem equivalência. Agora, quando você avalia, então, na verdade, Lidilene, aqui, para ser erro do tipo 1, não me importa a variância, se é para mais, se é para menos, a questão é que você desconsiderou que ele tinha um tempo médio igual. E, na verdade, ele tem tempo médio igual. O erro do tipo 2 é quando você acha que o tempo de execução é igual e você acha que não tem diferença nenhuma. E, na verdade, existe diferença. E aí, essa diferença também pouco importa. Se é para mais ou se é para menos, né? O fato é que você errou. Por quê? E qual que é o erro do tipo 2? Que você ignorou a possibilidade de equivalência, né? E aí você julgou que ele literalmente você julgou que ele era equivalente, na verdade ele tem diferença. Agora, esse grau de diferença, se é muito menor que 40 horas ou se ele é pouco menor, não faz diferença. O fato é que você ignorou que havia diferença. Então, é isso que considera. A gente aqui, na verdade, não coloca o quanto a mais ou o quanto a menos. A gente coloca simplesmente, você está negligenciando que exista uma comparação, que eles são iguais, ou você está literalmente valorizando demais uma diferença que às vezes ela não tem. Então, aqui a quantidade, ela pouco importa. Não faz diferença no tipo de erro que você vai ter. Bem, aqui, uma outra situação. Vejamos. Um restaurante compra frangos abatidos inteiros, com peso médio de 3 quilos há vários anos de um fornecedor. Outro fornecedor propõe ao gerente do restaurante vender frangos com peso médio maior que 3 quilos, ao mesmo preço que o fornecedor antigo. Imagina, eu estou comprando anos de um fornecedor que na verdade, eu sempre pago uma média de preço e os frangos dele sempre tendem a vir para mim com 3 quilos de peso. Agora tem um outro que está falando assim, olha, eu vou te dar pelo mesmo valor, mas os frangos que vão chegar até você vão ser muito mais pesados, ou seja, eu estou comprando muito mais frango pelo mesmo preço. Bem, antes de mudar de fornecedor, o gerente do restaurante decidiu comprar 25 frangos do novo fornecedor. Ou seja, deixa eu fazer um teste. Antes de ir fazer essa troca, deixa eu ver se o que ele está me falando de fato vai ocorrer. E ele pesou. Comprou 25 frangos, ou seja, foi uma amostra, né? Comprou 25 frangos do novo fornecedor e pesou. Ele encontrou um peso médio de 3,2 kg, só que com um desvio de 400 gramas para cada um. Enfim. Parâmetro a ser testado, né? Aliás, porque eu não devia passar para eles, tem que vir aqui. Qual que é o parâmetro, né? Primeiro, o que a gente está testando? O que literalmente a gente está avaliando? Numa situação nessa situação experimental, eles literalmente estão avaliando o peso médio do frango, né? Olha, o peso médio em quilo dos frangos vendidos pelo novo fornecedor. Esse é o meu parâmetro. É isso que é análise. É isso que eu estou tentando avaliar ali. Qual que é a hipótese? Primeiro, a hipótese nula. A hipótese nula, eu vou equiparar. Olha, eu vou verificar que esse novo fornecedor me dá frangos com peso equivalente a 3 quilos.
Qual que é a minha hipótese alternativa? Avaliar que existe diferença. Mas, na verdade, aqui nessa situação, qual que é a expectativa? Que exista diferença, sim, mas que, na verdade, esse novo fornecedor me dê frangos acima de 3 quilos. Então, essa é a aposta, né? Mas existem essas duas possibilidades. Bom? E quais que são os erros? Os erros do tipo 1, ou erro alfa, o erro do tipo 2, ou erro beta, o erro do tipo 1, que é o falso negativo, o erro do tipo 2, que é o falso positivo. Bem, o erro do tipo 1. Concluir que o peso médio dos frangos do novo fornecedor é maior do que 3 quilos, mas que, na verdade, o peso médio é igual a 3. Então, o meu erro vai ser ignorar, rejeitar o teste de nulidade, rejeitar que existe equivalência, enquanto, na verdade, né, eles são equivalentes. E o erro do tipo 2? Literalmente, concluir, né, que o peso médio dos frangos do novo fornecedor é igual a 3 quilos. Você fala, não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença nenhuma, eles são iguais. Sendo que, na verdade, o peso médio tem diferença. Que, no caso, a expectativa é que ele seja mais do que 3 quilos. Então, só para a gente verificar, né? Reparem, isso é padrão. A hipótese de nulidade é sempre equivalência, tá? E a alternativa é a diferença daquilo que você está, né, do seu parâmetro. Por isso que é importante. Por isso, inclusive, porque na hora que a gente pergunta qual que é o parâmetro de uma determinada situação, como essa que a gente está colocando aqui, parece que está fazendo uma pergunta tão óbvia, né, pessoal? O que está fazendo? O que está avaliando? Avaliando isso, né? Mas é porque, de fato, entender isso, são etapas do entendimento daquilo que está sendo avaliado, tá? Por isso que é importante, para você passar, estabelecer a hipótese, verificar qual que é o erro, tudo certinho. E aqui eu achei interessante, que é uma leitura complementar, e até colocando para vocês, eu acho que vale, deixa eu até tirar aqui, ó, porque senão eu não consigo ler. Deixa eu pegar aqui o pointer. Eu acho que ele ajuda a arrematar direitinho e colocando, né, esse nosso assunto. Olha só. Uma senhora toma chá. Inclusive, essa é uma indicação de um livro que aplica características estatísticas em situações, literalmente aqui inclusive de leitura, tá? Olha só. Era uma tarde de verão em Cambridge, Inglaterra, no final dos anos de 1920. Um grupo de professores universitários, suas esposas e alguns convidados tomaram lugar a uma mesa no jardim para o chá da tarde. Uma das mulheres insistia em afirmar que o chá servido sobre o leite parecia ficar com gosto diferente do que apresentava ao receber leite sobre ele. Ou seja, ela achava que tinha diferença se eu colocar ou primeiro chá ou primeiro leite, tá? Espera só um pouquinho, gente. Só que eu tirei ele ali, ó. Tem gente, a Júlia deve ter caído. Aqui, Júlia entrou, tá? Então, olhem só. Bem, as cabeças científicas dos homens zombaram do disparate. Qual seria a diferença? Não podiam conceber diferença alguma na química da mistura. Um homem de estatura baixa, magro, de óculos grossos e cavanhaque, começando a ficar grisalho, interessou-se pelo problema. Vamos testar a proposição. Animou-se. Começou a esboçar um experimento no qual a senhora, que insistira haver diferença, seria servida com uma sequência de xícaras, algumas com leite servido com chá, sobre o chá, e outras com chá servidas sobre o leite. Alguns leitores podem menosprezar esse esforço
como o momento menor de uma conversa em tarde de verão. Que diferença faz se a senhora consegue distinguir uma infusão da outra? Perguntarão. Nada existe de importante ou de grande mérito científico nesse problema, argumentarão com desprezo. Essas cabeças privilegiadas deveriam usar sua poderosa capacidade cerebral para algo que beneficiasse a humanidade. Apesar do que os não cientistas possam pensar sobre a ciência e sua importância, a maioria dos cientistas se empenha em suas pesquisas porque está interessado nos resultados e porque obtém estímulo intelectual com suas tarefas. Raras vezes os bons cientistas pensam a respeito da importância de seu trabalho. Assim foi naquela ensolarada tarde em Cambridge. A senhora poderia ou não estar certa sobre o paladar do chá. A graça estava em encontrar um modo de afirmar se estava certa, e sob a direção do homem de cavanhaque, começaram a discutir como poderiam fazer isso. Entusiasmados, vários deles se envolveram no experimento e em poucos minutos estavam servindo diferentes padrões de infusão sem que a senhora os pudesse ver. Então, com um ar de objetividade, um homem de cavanhaque ofereceu-lhe a primeira xícara. Ela tomou um pequeno gole e declarou que naquela o leite fora colocado sobre o chá. Ele anotou a resposta, sem comentários, e lhe passou a segunda xícara. Testar se a senhora pode sentir o gosto diferente do chá. Vamos supor que queremos testar se a senhora pode detectar a diferença entre uma xícara na qual o leite foi posto sobre o chá e outra em que o chá foi posto sobre o leite. Apresentamos 2 xícaras, informamos que uma delas é do primeiro e a outra é do segundo. Ela as prova e identifica corretamente. Poderia ter adivinhado, afinal de contas, tinha 50% de chance. Apresentamos um segundo par e, novamente, ela identifica corretamente. Se tivesse adivinhado, a chance disso acontecer 2 vezes seguidas seria de 25%. Apresentamos um terceiro par de xícaras e outra vez ela identifica corretamente. A chance disso acontecer como resultado de pura adivinhação é de 12,5%. Apresentamos mais pares de xícaras e ela as identifica corretamente. Em algum instante, teremos que reconhecer que ela é capaz de perceber a diferença. Suponhamos que ela erre um par. Suponhamos que erre no par 24, depois de ter acertado todos os outros. Ainda assim, podemos concluir que ela é capaz de detectar a diferença? E se ela tiver errado em 4 dos 24 pares, ou 5 dos 24? O teste de hipótese ou de significância é o procedimento estatístico formal que calcula a probabilidade do que observamos, assumindo que a hipótese a ser testada é verdadeira. Quando a probabilidade observada é muito baixa, concluímos que a hipótese não é verdadeira. Um aspecto importante é o fato de um teste de hipóteses fornecer uma ferramenta para rejeitar a hipótese. No caso mencionado, a hipótese rejeitada é a de que a senhora está meramente adivinhando. Esse livro, ele é inclusive indicado no livro de estatística, que olha só, é Uma Senhora Toma Chá, como a estatística revolucionou a ciência no século XX. Então é uma indicação. Eu achei interessante porque pontua uma situação corriqueira e, como eles mesmos falam, possa ser super irrelevante saber ou acertar. Mas, diante de uma situação, quantas vezes a gente testa coisas na ciência e que nem todos necessariamente conseguem perceber o valor daquilo, né? E a gente tem no teste de hipótese uma possibilidade de avaliar isso. Inclusive eu coloquei aqui para vocês a fonte. Eu retirei essa indicação desse texto, né? Na Estatística Aplicada à Biologia, da professora Leila, tá?
Ela até faz um resumo básico aqui que eu coloquei para vocês sobre o teste de hipótese, que é o procedimento estatístico formal que permite testar diferentes hipóteses. É um teste de hipóteses compreende diferentes etapas, foi o que a gente viu. Estabelecer as hipóteses nula e alternativa, definir o nível crítico de significância, escolher o teste estatístico mais adequado e calcular a estatística do teste. A hipótese nula é a explicação mais simples possível para a variação observada nos dados. Geralmente, a variação nos dados é atribuída inteiramente à aleatoriedade ou a erros de medidas. A hipótese alternativa é a negação lógica da hipótese nula. A variação observada nos dados é atribuída a algum fator além do acaso. Então, colocando isso para vocês, né? É até mesmo porque, se não me engano, eles colocam que esse senhor aqui, ó, olha o que ele fala, esse homem grisalho de estatura baixa aqui, se não me engano, ele é Fischer, aquele do teste T de Fischer que eu mencionei para vocês, tá? Então, assim, é uma sugestão de uma leitura, de um desenho de uma situação em que, né, literalmente possa ser aplicado um teste de hipótese. E aí, para a gente poder fixar, eu faço aqui a proposta com vocês, para a gente, né, literalmente fixar isso e finalizar, e se não me engano, aqui. Eu fiz, mas não sei se vocês, aqui eu acho que vocês foram bem, né? Eu sempre coloquei aqui esse correção de exercício de fixação, que é aquele da unidade 3 de média e moda que vocês me entregaram, né? Mas eu vi que vocês se saíram bem, então até acho que isso aqui eu vou postar lá, mas vocês não tiveram grande dificuldade, né? E aí a gente finaliza. Quem puder ir ali pro Kahoot, eu vou gerar aqui para vocês literalmente, e ele vai ser rapidinho, quer ver? Deixa aqui, ó, vou jogar, professora, eu vou gerar o PIN, aí eu coloco aqui para vocês. Isso, deixa eu só tirar o som, né? Olha, o PIN é 112 505 5. Olha, hoje está com uma parede diferente aqui. Bonitinho, ó. Parece que a gente literalmente tem sala de aula nesse fundo que eles colocaram aqui hoje. Então, vejamos. Quem puder entrar, é rapidinho. Só para a gente tentar aqui pegar alguns conceitos finais. Aí. Tô gostando. Se não tiver algo diferente, não tem graça, né? Não tem jeito. Vejamos, vamos ver aqui mais. Tem mais gente para entrar? Olha, a nossa sala literalmente está com fundo de sala. A gente tá estamos entrando na sala. É rapidinho, vocês vão ver. Aqui, mais alguém? Só para mim ter uma noção, tem mais alguém para entrar? Para me saber se eu começo ou se não, só para ter uma noção aqui. Eu acho que eu posso começar, né? Que ninguém falou nada. Então, vejamos. Eu já tô na sala, Lu. Tá, então tá bom. Então tá combinado. Então vamos começar. Verdadeiro ou falso? Hipótese é sempre uma afirmação. É algo que você supõe ser verdadeiro, mas precisa ser verificado.
professor, o meu travou aqui. Acho que eu não vou conseguir participar hoje, não. Aí foi. Atrasado, mas foi. Bom, foi? Deixa eu ver aqui que tem gente que mandou. Ah, não, mas é da sala de vocês. Então tá. Então, próximo. Vejamos. Aqui. Verdadeiro ou falso? Teste de hipótese é um procedimento estatístico pelo qual se rejeita ou aceita uma hipótese associando um risco de erro. Vejamos. Muito bem, verdadeiro, né? A gente sempre associa uma possibilidade de erro. Isso, e aí o povo aí começa. Meta é a forma como você pretende verificar se a hipótese é verdadeira ou não. Na verdade, são os testes que você vai utilizar, né? Por isso que ela é falsa. Próximo. Thaisa sumiu. Verdadeiro ou falso? Após a elaboração das hipóteses, você deve testá-las, utilizando o teste estatístico para comparar os resultados obtidos. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa... Não, mas não é... Verdadeiro. Muito bem. Então, vocês somaram pontos. Bem, antes de escolher qual o melhor teste estatístico, primeiro você deve analisar, é certo, a natureza da variável, se ela é qualitativa ou quantitativa, a continuidade da variável, se é muito ou pouco estável, as letras ficaram próximas, e a distribuição da variável, se tem distribuição normal ou não. Muito bem. A continuidade da variável, se é muito ou pouco estável. Isso não interfere, né? A natureza da variável, se ela é qualitativa ou quantitativa, a distribuição, sim. Próximo. Testes paramétricos devem ser utilizados quando são avaliados dados com variáveis quantitativas de distribuição normal. Isso foi semana passada que eu apresentei vocês. Testes paramétricos e não paramétricos. Muito bem, verdadeiro. Testes paramétricos devem ser utilizados para variáveis qualitativas. Falso, né? São os testes não paramétricos que são para variáveis qualitativas. Bem, disse que uma variável apresenta distribuição normal quando a média e a mediana são diferentes. Falso, né? A média e a mediana tem que ser iguais, né? Elas, ou muito próximas. Média, mediana, moda. Próximo. Olha, povo, tá uma mistura, uma loucura esse pódio aqui hoje. Quando a distribuição dos dados for normal, observa-se a média no centro da curva e desvios simétricos em relação à média. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Ó, agora tem alguém que parece que saiu. Só tem 4. Vamos ver. Os limites de erro normalmente são distribuídos entre 5 e 0,001%. Verdadeiro, né? Aí a gente tem que analisar justamente essa distribuição. Vai ser dependente de cada caso. Muito bem. Próxima. A possibilidade de erro levada em consideração quando se testam as hipóteses é denominada de nível de significância. Muito bem, todos acertaram. Verdadeiro. Se você aceitar uma hipótese onde o nível de significância é de 5% ou 0,05%, pode concluir que ela é 99% verdadeira? Falsa, né? Se é 5%, ela é 95% verdadeira. Falsa.
Caso você aceite uma hipótese onde a porcentagem de erro é de 1%, sua hipótese terá 99% de chance de ser verdadeira. Ah, nossa, foram rapidinhos essa, hein? E todo mundo acertou, verdadeiro. Esse valor vai depender da hipótese que está sendo testada, da necessidade, acurácia e precisão da variável estudada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Tanto que eu quero ser assertivo ou não. Ou de repente eu possa flexibilizar. Aí é que eu vou analisar o nível de significância diferente. A acurácia significa a medida correta dos valores. Verdadeiro. Precisão corresponde à capacidade de repetir a medida com acurácia. Verdadeiro. Muito bem. Na imagem abaixo, observamos alta acurácia e alta precisão. Essa imagem daqui. Alta acurácia e alta precisão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo bem, gente. Na imagem abaixo, observamos alta acurácia e baixa precisão. Verdadeiro. Acurácia é quando tem pelo menos uma que acerta o alvo. Aí, vejamos. Na imagem abaixo, observamos alta acurácia e baixa precisão. Falso. Ali não tinha nada, nem acurácia, nem precisão. E a precisão que estava um pouco, né? Mesmo assim, a pior que agora até esqueci do desenho. A acurácia não tinha, não. É falsa. Deixa eu ver aqui se por essa aqui. Na imagem abaixo, observamos baixa acurácia, a alta não tinha nada mesmo. E alta precisão. Verdadeiro, né? Baixa acurácia, mas precisão porque são todos muito delimitados. A outra não tinha nada. Por isso que é importante observar o desenho. Gente, já acabou. Quando tem pouca gente assim, é rápido demais. Neco, Júlia e Thaís. Como eu sempre falo com vocês, parabéns a todo mundo. Na verdade, o bom é participar, isso que é importante. E aqui a gente, literalmente, né, o que eu chamo a atenção de vocês, semana que vem tem uma apresentação dos trabalhos, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana aí para vocês, que começa meio reta final, né, das atividades apresentadas, enfim. Beijão pra vocês, viu? Fiquem... Beijo, Lu. Boa noite. Obrigada pra você também, Júlia, Pedro, Boa noite. Lidilene, Thaís. Fiquem com Deus, gente. Gabriel, Júlia, Pedro Dias, Juliana, Lidilene, Mariana. Tchau, professora. Nayara. Tchau, Gabriel. Nayara, Pedro, Manso, Victor. Fiquem com Deus. Boa noite pra vocês, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.